As Chicas Poderosas nasceram em 2013 na América Latina com o objetivo de promover a liderança feminina nos meios de comunicação. Em 2016 chegaram a Portugal e a Mariana Barbosa é a embaixadora deste projeto, que se juntou às mulheres portuguesas para as ajudar a potenciar as suas capacidades de intervenção na sociedade. Bom dia, Mariana. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Como é que começou as Chicas Poderosas? Olha, as Chicas Poderosas eu nem sou desse tempo. Na verdade, as Chicas Poderosas são um movimento feminino, maioritariamente, mas nós não somos exclusivas, somos inclusivas. Na verdade, nós estamos sempre a convidar os homens para entrarem também no movimento. E o nome vem de um homem, um amigo da Mariana Santos, a fundadora das Chicas, designer, que estava na Costa Rica, ganhou uma bolsa. Ela estava no Guardian antes disso e ganhou uma bolsa para ir para a América Latina. Foi para a Costa Rica, para um jornal chamado La Nación, onde arranjou uma mentora, a Giannina, que era uma jornalista muito conhecida, que já tinha tirado 2 presidentes da Costa Rica do poder. E ela foi trabalhar com ela diretamente. E na altura ela percebeu que na América Latina havia uma enorme oportunidade de nós capacitarmos mulheres dentro das redações que não tinham voz, nem tinham o poder para decidir qualquer coisa. Em vários encontros com várias pessoas, conheceu o Miguel Paz, um empreendedor e jornalista no Chile, e foi ele que lhe deu o nome. Portanto, as Chicas Poderosas nascem desta vontade da Mariana Santos e de um nome proposto por um homem. Espetacular essa junção. E quem é que são estas Chicas Poderosas? As Chicas Poderosas são um movimento e, portanto, qualquer pessoa pode fazer parte de um movimento e pode ser uma Chica Poderosa. Na verdade, as Chicas Poderosas têm muitas definições. Nós somos quase todas jornalistas, mas também designers, programadoras, gente ligada à criatividade, à publicidade, à comunicação. E são jornalistas que têm vontade de mudar o seu mundo, de mudar as suas redações. E que, portanto, algumas vezes não se sentem capacitadas para isso, outras vezes já têm as ferramentas e só precisam de alguém que lhes diga: sim, tu és capaz, tu consegues. E, portanto, são mulheres, maioritariamente, em 16 países neste momento, maioritariamente da América Latina. Nós estamos em países como a Argentina, como o Brasil, como o Chile, como a Bolívia, como a Venezuela, como o Peru, também nos Estados Unidos e agora na Europa, em Portugal e em Espanha. Bom, então qual é o objetivo das Chicas Poderosas? O nosso último objetivo é fazer com que as redações tenham pelo menos 50% da liderança feminina. A verdade é que nós acreditamos e sabemos, neste momento, das 25 grandes, maiores redações do mundo, só uma é liderada por uma mulher. Todas as outras, as 24, são lideradas por homens. E nós achamos que nesta história de que 24 das 25 redações são lideradas por homens, há muita história que fica por contar. Resumidamente, metade da história. Porque, na verdade, nós achamos que se nós não tivermos 50% da humanidade representada, tanto a contar as histórias como dentro das próprias histórias, nós acreditamos que metade da história fica por contar. E é isso que nós queremos mudar. Nós queremos fazer com que as mulheres acreditem que podem chegar a lugares de liderança e que podem decidir tão bem como um homem quais é que são o futuro dos mídias em Portugal. Mas achas que esta questão da Mariana Santos ter criado principalmente as Chicas Poderosas na América Latina foi porque, de certa maneira, ela se apercebeu que existia ali uma lacuna de género na tecnologia, porque ela estava na redação na altura quando isso aconteceu? Sim, eu acho que a Mariana, quando foi para a América Latina, ela já ia com a ideia de criar alguma coisa, de ser empreendedora no sentido de mudar alguma coisa no mundo. Ela no The Guardian era liderada, ela pertencia à equipa de Data Visualization, ela trabalhava com dados, como eu disse, ela é designer, e esteve envolvida em tratamento de histórias como Wikileaks, por exemplo, ou como os Jogos Olímpicos de Londres, e tinha um diretor, um mentor, que era o chefe dela, o Alistair, que é como se fosse um padrinho para ela. E ela, naquela altura, quando foi para a América Latina e ganhou esta bolsa e foi para a Costa Rica, ela percebeu que as mulheres dentro da redação não tinham as oportunidades que ela tinha tido para terem um mentor assim. Então ela quis replicar este conceito de uma mentoria capacitante noutras redações da América Latina. Começou a fazer contactos, ela é uma networker brutal, ela envolve toda a gente, conhece toda a gente, passa a palavra, põe pessoas em contacto e, portanto, eu acho que isto foi fundamental. Na América Latina, obviamente, e por se tratarem de países com democracias muito menos maduras neste momento, eu acho que há uma enorme oportunidade. E também porque as economias e politicamente estes países estão pujantes, estão cheios de energia e, portanto, as pessoas sentem
porque há muitos movimentos, por exemplo, o Ni Una Menos na Argentina, contra femicídios, por exemplo, ou outros movimentos. Acho que estão a capacitar as pessoas para o papel que elas têm realmente na sociedade. Trata-se de movimentos de cidadania brutais e que eu acho que transformam e ajudam as pessoas a acreditar que elas são capazes de mudar alguma coisa na estrutura. E no jornalismo isso acontece muito, porque na verdade nós somos amplificadores de mensagens, não é? E tudo aquilo o poder que nós temos é esse, é dar voz a quem não tem voz. E portanto eu acho que a partir do momento em que os jornalistas se capacitam de que esse é um dos seus papéis na sociedade, as mulheres têm um papel brutal nesse processo. Mas achas, na prática, como é que essa lacuna se resolve? Foi difícil, por exemplo, implementar as chicas cá em Portugal? Foi muito difícil. E tem sido muito difícil, nós ainda estamos nesse processo. O projeto, só para te contar um bocadinho de como é que isto aconteceu, eu mudei-me para Buenos Aires em 2013 e conheci a Mariana na capital argentina, porque a Mariana estava a fazer as primeiras apresentações públicas das Chicas Poderosas e eu vi que ela era portuguesa e quis fazer contacto com ela. Eu estava lá durante um ano, não tinha muitos amigos, porque quando tu mudas para um país estrangeiro é difícil tu fazeres contactos e, enfim, as estruturas já estão montadas, tu deves saber, não é? É complicado. E eu convidei a Mariana para jantar e fomos jantar. E eu percebi o que é que este movimento queria dizer e percebi que era realmente necessário em Portugal. E quando eu voltei para Lisboa, voltei ao meu trabalho e disse à Mariana que tínhamos de trazer o movimento para cá, porque, em primeiro lugar, eu considero que o jornalismo em Portugal é uma classe muito segmentada. As pessoas não se apoiam mutuamente, as pessoas são as primeiras a atacar os colegas da própria profissão. E as chicas geram esta empatia e estes movimentos nós acreditamos que we rise by lifting others, ou seja, nós subimos, nós crescemos através dos outros, através de ajudarmos os outros, não é? E portanto eu acho que isso é muito necessário em Portugal. Tem sido muito difícil porque, ponto número 1, as pessoas não se envolvem nas organizações, ponto número 2, as pessoas dizem que vão e depois não vão, e ponto número 3, as pessoas queixam-se muito e não fazem nada para mudar. E portanto o que eu via que era uma coisa estrutural e natural na América Latina, onde havia 100 vagas e nós tínhamos 200 pessoas candidatarem-se a essas vagas, e as pessoas vão, e podem faltar ao trabalho, podem ter dias de férias, mas as pessoas têm de ir porque não querem deixar escapar aquela oportunidade. Nós em Portugal ainda não somos assim. E na prática as Chicas Poderosas oferecem mecanismos e ferramentas para que seja dada voz a estas histórias, mas sobretudo no meio digital. Porque o jornalismo digital é o jornalismo do futuro? É o jornalismo do presente, eu acho. Já estamos nessa era do digital, não é? Há anos que falamos nisso. E eu acho que o digital tem um potencial gigante, não só para contar histórias de maneira completamente diferente, como para chegares aos leitores noutra parte do mundo qualquer, não é? Tu já não precisas de um suporte para papel para as pessoas te lerem, para as pessoas lerem as histórias que tu contas. Portanto, isso é um potencial brutal, é uma margem de progressão e de divulgação de histórias. Tu nem precisas de trabalhar para um jornal, tu podes ser jornalista freelancer, estar em qualquer parte do mundo, desde que tenhas internet, e pôr as tuas histórias online e contá-las. E aqui todas as mulheres podem fazer parte das Chicas? Todas as mulheres e todos os homens, como eu te estava a dizer, é uma rede inclusiva e não exclusiva. Nós temos homens, em Portugal também temos homens, e a verdade é que eu acho que este processo de empoderamento das mulheres e de procurar a diversidade e a igualdade, eu acho que só se consegue se nós tivermos os homens como os nossos principais parceiros. E eu acho que os homens também têm a ganhar com isso. Por isso, obviamente, somos abertos a todos. Somos chicas poderosas, mas nós temos muitos chicos poderosos. Muito obrigada, Mariana. Obrigada.